Hoje eu converso com a Célia Regina Carbone Amodeu, que é professora de Educação Física, ela que é diretora proprietária aqui da GOP, Ginástica Orgânica e Preventiva. Nós vamos falar sobre saúde e falar sobre essa ginástica, que diferente de tantas coisas que a gente vê aí, a gente quando vê o nome orgânica, a gente fica pensando, meu Deus, né, o que é isso? Então, prazer ter você aqui. Prazer é todo meu. Para falar de saúde, né, para quem está em casa. Exatamente. Então, o que é uma ginástica orgânica? Vamos começar por aí. Tá, ginástica orgânica é aquela ginástica que não está preocupada com o exterior, com a estética. Ela está preocupada com o interno. Por que orgânica? Porque vem do organismo. Então, uma vez que sou eu que ministro as aulas, estou preocupada em restabelecer, em organizar, em trazer a saúde, que é diferente você ter saúde e não estar doente. A maioria das pessoas, como diz o Nuno Cobra, que foi treinador do Ayrton Senna, as pessoas não estão doentes, mas elas não têm saúde. Então, cuidar do organismo é cuidar de dentro para fora. Vou dar um exemplo. Quando as pessoas fazem abdominal nas academias, a maioria pensa no tanquinho que vai formar. Quando eu estou trabalhando abdominal com o meu aluno, eu não penso no tanquinho que vai ficar. Isso é uma consequência. Eu estou pensando em trabalhar os músculos internamente, inclusive os intestinos funcionar melhor, para que você tenha uma saúde de dentro para fora. Então, os exercícios são diferentes, porque, né, como você falou, no abdominal, às vezes, tem um aparelho X que faz aquela pulsação lá para o seu músculo reagir. Aqui, não. São na verdade, os diferentes. exercícios não são diferentes. O enfoque que eu dou para os exercícios são diferentes. O objetivo que eu crio para os exercícios são diferentes. Que dá uma conscientização corporal. Exatamente. E no fundo, acontece isso com o aluno. Ele passa a ter consciência corporal. Todo aluno meu sabe o que ele está fazendo aqui. Diferente de alguns lugares que você trabalha com o aluno e ele age como um robô. O meu aluno, ele nunca vai agir como um robô. Ele vai saber por que ele está fazendo. E ela é preventiva? Eu vou explicar dando um exemplo bárbaro, que eu gosto muito desse exemplo. Essa bola aqui... Aliás, todo mundo considera que essa bola da Suíça, que foi criada na Suíça, todas as bolinhas desse material foram criadas na Suíça, num tempo bem depois de Pilates ter vivido. Portanto, a bolona não é criação do Pilates. Bolona é uma criação da Suíça. E ela começou a ser trabalhada na ginástica artística, na ginástica rítmica desportiva. E com o tempo ela foi passada a ser usada na parte fisioterápica. Por que eu não uso a grandona? Aqui no meu espaço vocês não vão ver a grandona. Porque para se usar a bola grandona, a pessoa precisa estar num estágio que a gente chama de avançado, de postura e consciência corporal. A maioria das pessoas não estão nesse nível. Então, se eu trabalhar com uma bolona, eu estou sujeita a um aluno meu ter uma queda, e se um aluno tiver uma queda aqui, ele tem 50% de chance de ter uma fratura. Ora, se ele tem 50% de chance de ter uma fratura, ela não é preventiva. Como a minha ginástica é preventiva, eu só vou usar material que eu estou prevenindo uma lesão ou um acidente. Entendi. E aí, assim, quem está em casa e está vendo você e tal, está te reconhecendo. Porque você roda aí pelo lago com seus alunos, né? Aliás, tem tantos anos também que você trabalha, atua aqui na cidade, mas você também é conhecida por correr lá no lago com seus alunos. Eu sou mais do que isso, eu sou conhecida por levar, eu fui modéstia às favas, como dizia um professor meu da Unicamp, eu fui precursora do Jardim do Lago, vou falar do teu nome, tá, Paulinho? Paulinho Patara foi meu aluno com a Adriana, a esposa dele, que eu adoro os dois. Eles foram meus alunos e eu queria levar os meus alunos, porque a primeira parte da minha aula sempre tem a caminhada e a corrida, e que se der tempo a gente dá uma faladinha disso. Nós percebemos que o lago não era urbanizado, legal, né? Não estava cuidado, e eu fiz um abaixo-assinado, juntei o nome dos meus alunos e levei para o Paulinho, que levou direto para o Beto, e eles fizeram uma providência no lago, e hoje o lago, a gente, se brincar, ele está sendo tão usado quanto do Lago do Major. E isso eu digo, que modéstia às favas, deve ser a minha, ao Paulinho, tem nosso dedinho. E aí é legal também essa parte, né? Que os alunos também... Aliás, falando, né? A gente está falando aqui do exercício, claro, você orientando, mas hoje está na moda esse negócio de correr, né? Então, qualquer um acha que pode sair correndo. O correr é uma coisa que tem que ser muito observada. Por exemplo, todas as minhas aulas têm meia hora de caminhada
alternada com corrida. Eu vou falar rapidamente duas coisas que o meu professor, que Deus o tenha, Asdrubal, de atletismo, no meu primeiro ano de faculdade, ele dizia o seguinte: ao mesmo tempo que dizem que na atividade física tem que ser mudar muito as atividades todos os dias para não cair na rotina, ao mesmo tempo você tem que repeti-las, porque sem repetição não há aprendizagem e não tem desenvolvimento físico. Outra coisa, há muitos anos eu faço o que hoje é colocado em todas as academias mais alto nível de São Paulo e de outros lugares, é o intervalo entre a corrida e a caminhada. Ninguém tem que correr o tempo todo e ninguém precisa ficar caminhando o tempo todo. Então, nas minhas aulas, a primeira meia hora é metade corrida e metade caminhada. E, por favor, gente, se para correr a gente flexiona os braços, para andar também flexiona os braços. Por quê? Simples. Porque ao flexionarmos os braços, a gente tem irrigação sanguínea, a gente tem contração muscular e a gente tem postura melhor. Entendi. Então, por isso, tem que fazer a flexão dos braços, tanto na corrida como na caminhada. Aí eu tô rindo aqui porque eu lembrei que você falou que você é general, não é? Sargentona. Todo mundo me chama de sargentão. Às vezes eu estou do lado e falo, será por quê? flexiona o braço, prende o abdômen, contrai o bumbum. E aí alguém do lado, outro dia eu estava no banco, e alguém falou assim, eu falei não sei com quem, e me disseram assim, eu reconheci essa voz. Aí me olhou e falou assim, você dá aula no lago. Então, calma, gente, ela não está brigando. Não estou brigando, é meu jeito de falar enfático. Mas é bom, porque a gente aprende, ouve aquilo e guarda, lógico, não é? E só para completar para vocês, a segunda parte da aula é a parte onde a gente trabalha o desenvolvimento dos músculos e dos ossos. Por quê? Os músculos têm que estar bem tonificados para a gente poder segurar esse prédio, que é o nosso corpo. E a nossa coluninha vertebral, diferente da coluna dos prédios, ela tem que aguentar um prédio que se movimenta. E a corridinha intercalada com caminhada, para que serve, Ana? Para você poder absorver cálcio no corpo. E quando você absorve cálcio no corpo, você não tem perda óssea, não tem osteopenia, não tem osteoporose. Então, a segunda parte da aula é para isso. É para trabalhar músculo, trabalhar osso, desenvolvimento cardiovascular respiratório na primeira parte. Aprendeu? 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 Quer aprender mais? Vem para cá para o golpe para você aprender na prática isso tudo. Eu agradeço. A gente vai voltar mais aqui para ter mais essa consciência, ajudar a gente. É tão difícil a gente ter uma consciência corporal, verdade. E fazer um exercício e disciplina. Enfim, da próxima vez temos que falar muitas coisas. Da próxima vez vamos falar de sentar, ficar em pé. Né? Aquela assim que senta toda jogada. Não, vamos falar. E vocês acompanharam várias imagens feitas aqui na aula, não é? Exatamente. Agradecer a todos os alunos aí que liberaram as imagens. Exatamente. Vamos voltar e vamos falar mais sobre exercício e mais sobre a GOP. E sempre serão bem-vindos. Tá ótimo, obrigada.